Muito bem, nós vamos continuar a nossa aula na aula de número 16. Essa aula de número 16, deixa eu ver se não estou falando bobagem. Não, aula de número 14, me perdoem. Aula 14. Nós vamos falar hoje sobre os meios de produção, as forças produtivas. E para poder entender essas linguagens, esses termos que Marx e Engels usam, será preciso nós mastigarmos bem o assunto, tá? Em primeiro lugar, vamos enxergar a história, e vai cair uma coisa dessa na prova, para poder entender o que é o trabalho, quando o trabalho começa, e qual é a primeira relação de trabalho, a mais antiga relação de trabalho, em especial da divisão de trabalho? Porque divisão de trabalho é um termo que Karl Marx usa, que tem que ter um começo. E é uma divisão sexual do trabalho. Como assim divisão sexual do trabalho? Claro, imagine o homem das cavernas, né? Ele saía para caçar. Nessa caçada, ele trazia carne, trazia pele de animais para se vestirem, e a mulher? A mulher dividia o trabalho com ele. A mulher fazia comida, mantinha o fogo aceso, cuidava da carne, deixava a carne defumando enquanto fazia suas fogueiras. Não tinha geladeira, né? Dificuldade de ter sal também, então eles penduravam a carne em cima da fumaça para poder conservar. Quem ficava fazendo isso? A mulher. E com a pele, o que ela fazia? Ela fazia o curtume. Os esquimós faziam isso, eu achei muito interessante, porque as mulheres esquimós, elas pegam a pele da foca que eles comem, né? Ou vocês comem até hoje, mas comeram durante séculos. O marido traz a foca, ela usa gordura para acender, porque lá não tem lenha, né? Usa a gordura para fazer o aquecimento e dar luz durante a noite, né? Dentro do iglu. Comem a carne e o couro. Ela vai curtir, mas como curtir o couro se o couro precisa ser seco ao sol e lá o sol é mínimo? Ela mastiga. Imagine só. Ela pega pedacinho por pedacinho, vai mastigando, mastigando, para amolecer o couro. Eles têm alguma forma adicional de curtir, com fumaça, parecido com a defumação, que se faz toucinho defumado, carne defumada, peixe defumado. Eles fazem aquela fogueirinha, a fogueirinha gera fumaça, que gera calor, que contribui para o couro não estragar. Mas dá trabalho, não dá? Coloque-se agora no lugar de uma mulher troglodita lá, do tempo das cavernas, né? Uma Neandertal, né? O mesmo Homo sapiens, Cro-Magnon, aqueles homens e mulheres do passado. Havia uma divisão natural do trabalho. Então, inicialmente, essa é a mais velha, isso vai cair na prova, tá? A divisão sexual do trabalho é a mais antiga de todas elas. Homem fazia um trabalho, mulher fazia outro. É claro que quando eles capturavam um inimigo, eles usavam esse inimigo para fazer trabalho escravo. Então, trabalho escravo seria talvez o segundo na linha de sucessão da divisão de trabalho. Quando você tem um escravo, ele trabalha, faz aquele serviço que você não quer fazer. Além disso, vamos pegar agora o período medieval, o feudalismo, né? Onde o senhor feudal, obviamente, ele não ia pegar na enxada trabalhar, mas ele tinha os seus servos. Esses servos trabalhavam na produção de alimentos, na execução de tarefas difíceis, ou trazer água, regar as plantas, cuidar da lavoura, enfim, todo o trabalho que devia ter lá, né? E o senhor feudal era o chefe. Haviam outros ali e havia uma divisão de trabalho. A produção se consumia dentro do feudo, o excedente se vendia. Então, as sociedades humanas, independente do tempo e da geografia, elas tinham divisão de trabalho, elas tinham os meios de produção também.
E o que são esses meios de produção? Para caçar, você precisa de um arco, de uma flecha, de um machado, precisa fazer uma armadilha. Meios de produção. Para a mulher fazer o curtume do couro, ela precisava ter alguma coisa, eles usam quinino, né, onde tem árvore de quinino, sal, fumaça, tem os meios de produzir, os meios de produção. E as forças produtivas são nada mais do que o empenho que as pessoas faziam. Se olhar lá no Egito, né, os meios de produção para cortar as pedras, para empilhar as pedras, animais, se é que foi puxado por animais, por camelos, elefantes, sei lá o que, ou empurrado por pessoas, exigia meio de produção e forças produtivas, seja ela força física, muscular, seja força animal, tração, enfim, plano inclinado, sei lá o que eles usavam, mas precisavam ter os meios de produção e as forças produtivas. Durante o feudalismo, ou durante boa parte da história da humanidade, o uso de moeda era muito limitado. Então, o que prevalecia era o escambo, a troca. Eu tenho 2 galinhas, você tem trigo, vamos trocar minha galinha pelo trigo. Eu tenho uma dúzia de ovos sobrando, eu troco pelo leite. Eu tenho uma cabra, troco, sei lá, por tecido. 1000 coisas podiam ser trocadas, né? E dentro desse conceito de escambo, de troca, havia uma noção inicial de comércio, né? Que vai depois se aprimorando com o uso de moedas, né? E vai desempenhar um papel muito importante na transformação dos sistemas de produção e na circulação das riquezas e dos bens. Tá? Muito bem. Assim que o sistema deixa de ser troca, pura e simplesmente, e começa a haver o uso da moeda, a mercadoria, o mercantilismo remunerado, vai gerar uma revolução comercial. E aí, com essa revolução comercial, começa-se a estabelecer a prática da economia. Primeiro era a prática, né? Fazer o comércio, fazer a troca, começam a surgir os pequenos bancos, né? Lá na Idade Média. E aí toda essa estrutura vai sendo modificada. De tal maneira que até chegar no século XX, o homem tem evoluído nessas trocas e desenvolvido conceitos, tá? De forças produtivas, estrutura econômica, produção, capital, né? Ou então divisão social da propriedade privada, que deixaria de ser privada e passaria a ser coletiva, segundo as ideias de Karl Marx. Né? Rousseau também fala isso, a gente já viu. Então essas forças produtivas, elas precisam ser entendidas e precisamos entender o meio de produção. Quais são os meios de produção? Ferramentas, equipamentos, máquinas, animais de tração, matéria-prima, todo esse conjunto vai elaborar um produto final, seja através de colheita, seja através de transformação do couro em sapato, das fibras de linho de algodão em pano, o pano em roupa, enfim, esse movimento todo, seja ele inicialmente artesanal, manufatureiro, depois maquinofatureiro e, por fim, uma revolução industrial, onde os meios de produção ficavam nas mãos de uma classe dominante. Sempre foi assim, né? Os meios de produção no senhor feudal, os meios de produção lá no Egito, tem aquele que presta o serviço e tem aquele que recebe o serviço prestado. Tem aquele que recebe alimento para trabalhar, casa, como nas senzalas, né? O regime escravocrata no Brasil, no sul dos Estados Unidos, e o que sobra, o excedente, é comercializado. Muito bem. Agora, o que é a ação humana, perdão, a ação humana na natureza? Em primeiro lugar, o ser humano, ele transforma o meio que ele vive. Tinha uma floresta, derruba a floresta, usa madeira, com a madeira faz casa, faz barco, ferramentas, muda a natureza, aí planta naquele lugar,
vai cercar com a madeira que tirou, vai criar animais, vai plantar capim para o bicho comer, ou vai plantar comida para a pessoa comer. Existe toda uma força de trabalho empenhada ali para gerar um produto. Então a força de trabalho nada mais é do que a energia pessoal, seja sua como trabalhador, seja da mão de obra ou escrava, ou servil, ou mão de obra assalariada. Hoje eu estou ruim. Isso cria, então, um conceito que Karl Marx estabelece, chamado de classes sociais. Então, tem aqueles que ocupam o topo dessa pirâmide de classes, né? Aristocracia, o rei, o clero, o exército. Em cada sociedade tinha lá a sua divisão, sua pirâmide, mas a base sempre foi o da mão de obra, assalariada ou escrava. Tá? Ao longo do tempo, a existência humana vai fazendo a história. E a história, ela começa com o aparecimento da escrita. O homem é um produtor de ideias. Tanto que, inicialmente, aqueles desenhos nas cavernas eram ideias, a imaginação ou realidade transformada primeiro num desenho rupestre, né? Depois em ideogramas, que dão origem aos alfabetos nas diferentes regiões da Terra, alfabeto chinês, indiano, fenício, enfim, hieroglífico, cóptico, enfim, todo aquele monte de alfabetos que existiram e existem ainda. O homem, portanto, é um criador de história. O homem é um criador, um inventor de ideias. Ele é um utilizador das forças da natureza, por exemplo, o fogo, né? Ou a chuva, desviava um rio, fazia a irrigação, como os canais lá no Egito, ou aproveita a enchente do rio Nilo. O homem é um transformador do meio e um usuário das forças da natureza. Quando ele não pode usar as forças da natureza, ele então usa as forças do trabalho, animal ou humano. Dessa forma, os meios de produção, portanto, são ferramentas, matéria-prima, e os modos de produção. O que é um modo de produção? O marxismo denominou de modo de produção o sistema de cada época. Outro modo de produção feudal, o modo de produção asiático, o modo de produção dos maias, dos astecas, que é muito parecido com o asiático, né? Isso é usado não só por marxistas, são modos de produção típicos de cada época, típicos de cada região. Por exemplo, o feudalismo lá dos samurais, né? Ou o feudalismo da Rússia, tem suas características próprias, diferentes do feudalismo europeu, né? Que por sua vez é diferente de uma sociedade produtora de cana, do engenho, na época do Brasil colônia, assim como a diferença também dos modos de produção na Revolução Industrial, ou hoje em dia, né? Pegar o exemplo lá do Bill Gates, do Vale do Silício, tem pessoas trabalhando de um jeito completamente diferente, levam até cachorro no escritório. Hoje, em atual situação da pandemia, work home, né? Eu estou fazendo isso aqui agora, é um jeito diferente de trabalhar. Nós podemos usar os meios de produção, eu posso produzir um vídeo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, não sei fazer direito, mas estou tentando. É um modo de produção, né? E é uma forma inicialmente teórica e nós podemos transformar em uma atividade. Por exemplo, tem gente nesse momento comprando, vendendo imóveis, investindo na bolsa de valores, usando um equipamento aí como um simples celular, um laptop. Portanto, o conceito marxista de modo de produção ele é uma abstração. A gente pode conceber, abstrair, imaginar, né? E é útil a gente pensar nas diferentes civilizações, como é que elas produziam, tá? Max Weber chama isso de tipo ideal, o ideal tipo, que é um conceito que reúne todas as características típicas, comuns, próprias, e muitas vezes invariáveis ou com variáveis possíveis para cada região, cada época, né? No Brasil, durante a chegada dos imigrantes, havia um modo de produção explorador, né? Os senhores de café
traziam os imigrantes, eles tinham que pagar a comida, compravam a comida, que chegaram da Europa, não tinham nem panela, tinham que comprar panela, tinham que comprar ferramenta, porque tinha que trabalhar. Então existiam armazéns que exploravam. A mesma coisa no ciclo da borracha. Então cada sociedade tem suas características para ter o tal ideal tipo, o tipo ideal, que compartimentaliza em cada local, em cada época, um jeitão de produzir, tá? Seja produção de alimentos, todos os sistemas têm algo em comum, né? Pode ser a troca, pode ser a monetarização, transforma o produto em moeda, enfim. Mas acima de tudo, o homem é um produtor de ideias. Ele cria, raciocina, pensa, estabelece métodos, maneiras de produção. E o modo de produção é uma maneira muito ampla. É difícil a gente estabelecer um modo específico de produção. Quem imaginaria que hoje nós estaríamos produzindo uma aula aqui num ambiente, na minha casa, aqui na minha biblioteca, né? Nesse momento, outros estão produzindo outras coisas, tá? Vendendo, né? A gente compra pela internet agora, entra lá no site, pega o aplicativo, vai no banco, não precisa, aliás, nem precisa ir no banco, né? Paga as contas. Alguém pensou isso, é uma abstração, é a forma de produzir mentalmente, uma abstração, uma maneira de se efetuar um trabalho sem ter que usar o método tradicional, as ferramentas tradicionais. Então, isso tudo vai definir o que nós vamos, na próxima aula, precisar para entender que a infraestrutura, como é que é a infraestrutura? O que é uma superestrutura? Infraestrutura, eu preciso ter uma infraestrutura mínima, né? Por exemplo, um bairro sem infraestrutura, uma filmagem sem infraestrutura, como é a minha aqui, né? Enfim, vamos ver isso na próxima aula, tá? Um beijo, vai ter tarefa. Beijo, tchau.